Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 30. Ao versículo 22. O 30 depois eu continuo só comentando. Então, Mateus 19, 16 até o 22. Nos diz assim, o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Como nas terças-feiras nós estamos aqui sempre aprendendo a palavra de Deus para sermos cristãos melhores, vamos falar hoje sobre um assunto que tem gente que não gosta que fale, tem gente que não gosta não gosta de ouvir mensagens assim, mas é porque na realidade elas nunca entenderam o significado do que Jesus quis falar. Então veja só, aqui nós lemos a respeito do jovem rico. E esse jovem então, ele se aproximou de Jesus e fez uma pergunta para Jesus. Ele disse: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então esse moço, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a Torá, que é até hoje, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os chamados livros de Moisés, que na realidade são livros de Deus, mas Deus usou Moisés para escrever. Então esse jovem conhecia a palavra. Ele conhecia com certeza os profetas também, as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Mas ele perguntou para Jesus o que ele tinha de fazer para ser salvo. Quando ele disse: Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele estava dizendo: o que eu posso fazer para eu ser salvo? Aí Jesus respondeu para ele, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. O que Jesus estava falando aqui? Bom é só Deus. Cada um de nós somos pecadores, então nós não somos bons na altura da bondade de Deus. Bom é só Deus. Nós podemos ter atitudes corretas, atitudes de bondade, mas a nossa bondade muitas vezes tem limite, Porque às vezes a gente perde a paciência, mas Deus não, Deus nunca perde a paciência. Então Deus é bom 100%, Deus é bom. Então aqui Jesus estava dizendo, só tem um que é bom, que é o Pai.
Mas Jesus disse aqui, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, o que é que Jesus falou? Se você quer ser salvo, obedeça a palavra de Deus, do Deus que é bom. E ele disse, quais são eles? Jesus ali começou a falar, então, a respeito dos 10 mandamentos, né? Que foi dado para Moisés, está escrito em Êxodo capítulo 20. Então Jesus começou a dizer, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse jovem então disse para Jesus, mas eu já faço tudo isso. O que eu preciso fazer mais ainda para eu ser salvo? Aí aqui tem um detalhe. Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele sabia o que aquele jovem tinha como prioridade no seu coração. Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, quando o Senhor Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, falou isso, o jovem, a palavra diz aqui, que o jovem retirou-se triste. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Então, ele era rico, né? E quando Jesus falou isso, é claro que ele pensou, não, eu não vou ficar pobre, eu não vou me desfazer dos meus bens, eu sou rico, eu não vou abandonar as coisas que eu tenho. Só que Jesus disse ali, no versículo 21, Jesus disse assim, se queres ser perfeito. Então, quando Jesus disse isso, ele estava mostrando a imperfeição do coração daquele jovem. Porque Jesus disse, se queres ser perfeito, então é porque ele não era perfeito. E por que ele não era perfeito? Porque ele amava os bens, ele amava o dinheiro que ele tinha. Então, por isso, ele ficou triste. E ele não seguiu a Jesus. A Bíblia não informa mais nada a respeito desse jovem, mas se ele tivesse seguido a Jesus, a palavra teria dito com certeza. E ele foi e obedeceu Jesus e começou a seguir o Senhor. E a Bíblia não falou isso. Então é porque ele não fez o que Jesus tinha dito. Mas veja só, por que Jesus falou isso aqui para o rapaz? Porque Jesus sabia que mesmo aquele jovem praticando os mandamentos que ele já conhecia, ele ainda tinha o coração imperfeito, porque ele amava as riquezas. E aí tem pessoas que hoje, algumas pessoas evitam até de vir ou de ir em alguma igreja, vamos dizer igreja evangélica, porque acham que quando chegarem em uma determinada igreja evangélica, o pastor ou o líder, seja lá como for chamado, vai mandar a pessoa se desfazer de tudo que tem para poder servir a Jesus. Mas não foi isso que Jesus falou. Deus não é contra você ter bens. Deus não é contra você trabalhar honestamente e adquirir riquezas. Deus é contra adorar e amar essas riquezas. Amém? Então tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar desse texto aqui, porque dizem assim, Deus vai me pedir para eu me desfazer de tudo que eu tenho. De jeito nenhum. Não é isso que Deus quer. E se alguém falar isso para você, tome cuidado, porque essa pessoa está querendo te roubar. Porque não foi a intenção de Jesus falar esse tipo de coisa aqui para esse jovem. Quando o Senhor Jesus disse, vai, vende tudo que tens, é porque Jesus colocou uma escolha na frente daquele jovem. Ele mostrou para aquele jovem ali as duas estradas. A estrada estreita, o caminho estreito e o caminho largo. A porta estreita e a porta larga. Então Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele disse, se você quer ser perfeito,
Então venda tudo. Mas por que Jesus mandou ele vender tudo? Porque o que ele amava era os bens dele e não os mandamentos que ele dizia que seguia. Ficou entendido isso, irmãos? Então Jesus não pede para ninguém vender tudo que tem. Jesus não está pedindo para você se desfazer do que você tem. Não é isso, o evangelho não é isso. Deus não fica triste de você ter as coisas que você deseja. É claro que se for, né, de acordo com a vontade de Deus e se for conquistado com trabalho, com honestidade. Claro que quando é alguma posse desonesta, não agrada a Deus. Mas Deus não é contra. Mas aqui Jesus falou então porque ele sabia que o tesouro daquele homem, no coração daquele rapaz, era os bens, era o dinheiro que ele tinha. E daí então, eu quero, já que eu te expliquei esse texto aqui, eu quero te falar um pouquinho mais aqui a respeito do perigo das riquezas e depois quero te passar um conhecimento que talvez você nunca parou para pensar. Mas veja só, no versículo 23, aí disse Jesus aos discípulos, versículo 23. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, no tempo da eternidade, na hora de sermos recompensados pelas nossas atitudes na vida, então Jesus disse, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Então aqui nós temos que entender uma coisa. Quando Jesus disse que é muito difícil entrar um rico no reino dos céus, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, aqui Jesus estava nos dando um exemplo a respeito de, imagine, um camelo é um bicho grande, né? Grandão. Como é que um camelo vai passar pelo fundo da agulha ali, o buraquinho onde passa a linha? Só que não era esse tipo de agulha que Jesus estava falando, essa agulha que a gente costura. Agulha era uma abertura que tinha num dos muros da cidade de Jerusalém, que era uma coisa assim, tipo uma janelinha muito estreitinha, alta e estreita, no formato de agulha. Então era esse o exemplo que Jesus estava dando. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas Jesus não estava dizendo que as pessoas não seriam salvas por serem ricas. Jesus estava dizendo, aqueles que amam o dinheiro mais do que amam a Deus, esses não vão ser salvos. Entendido, irmãos, até aqui? Quantos milionários tem no mundo que servem a Deus? Vão ser salvos? Claro, porque não é riqueza ou pobreza que salva. Mas Jesus estava então ensinando para eles que é mais fácil passar o camelo. Por quê? Porque as pessoas se agarram muito nas coisas, se firmam muito nos bens materiais, se agarram nas coisas. E em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, Jesus fala sobre a ansiosa solicitude da vida. O que é isso? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. E ali ele vai citando, né? O que vale mais?
Um pássaro ou o ser humano? Se Deus não deixa faltar alimento para os pássaros, um pardal, né? Deus não vai deixar faltar alimento para as pessoas que o servem. Então ali Jesus começou a explicar isso. E aí quando Pedro, né? O Pedro sempre, né, irmãos? O Pedro sempre se adiantava nas conversas com Jesus e perguntava. Mas isso era uma qualidade de Pedro. Por quê? Porque a gente só aprende se a gente pergunta. Quando você estudava, você que ainda estuda, você sabe disso. Quem não pergunta não aprende. Tem que perguntar para o professor, tem que encher o professor de pergunta. Por quê? Porque daí você aprende. E aí então Pedro perguntou, né? Mesmo ele sendo aquele explosivo e tal, mas ele tinha curiosidade de aprender. E aí ele disse, mas e o que é que vai ser de nós então que abandonamos tudo pelo Senhor? E aí Jesus disse, vocês vão se assentar nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí ele começou a explicar todo aquele que tiver deixado casa, irmão, pai, mãe. Aqui Jesus não estava dizendo para abandonar a família, tá, irmãos? Nada disso. Aqui Jesus estava dizendo assim, se um dia você tiver que escolher entre Jesus e o teu pai, quem escolher Jesus vai ser salvo. Se um dia você tiver que escolher entre Jesus e a tua casa, quem escolher Jesus vai reinar no reino de Deus. Então aqui Jesus não estava falando de abandonar família, mas ele estava dizendo as prioridades. Primeiro Deus. Amém? Ficou entendido isso? Então veja só. As riquezas então são um perigo, né? Mas veja só. Como que as riquezas... como que a gente pode falar de riqueza se não falar de dinheiro? Aqui eu quero entrar no que eu quero te ensinar hoje. Veja só, o nosso dinheiro, todo mundo um dia já pegou um dinheiro na mão, até uma criancinha, né? E Deus nos ensina que nós temos que abençoar tudo que nós temos. Deus nos ensina a ser ofertantes, Deus nos ensina a ser dizimistas, mas tem um motivo por trás disso. Não é só para que a pessoa diga, se eu for dizimista, eu vou ficar rico, milionário. Não é esse o alvo de Deus. É abençoar o que você tem. A pessoa pode ser a pessoa mais pobre do mundo, mas se ela ganha 10 reais, R$1 é dízimo, o Senhor não vai deixar ela passar trabalho. Não significa que ela vai ficar milionária, significa que o Senhor vai sustentar. Amém? Então isso é o segredo da bênção financeira, é ser fiel a Deus. Mas eu quero que você pense no dinheiro que você tem, que pode estar lá no banco, que pode estar na tua carteira, que pode estar aí no teu bolso. Você já parou para pensar que esse dinheiro que está aí com você já rodou o mundo? Você já parou para pensar que você tem R$1 no bolso, que esse R$1 já passou, né? Moeda, porque nota de R$1. Mas vamos falar de 10 reais, então uma nota de 10 reais, de 2 reais. Esse dinheiro que você tem aí, que nós temos, né? Já parou para pensar, irmãos, quantas mãos esse dinheiro já passou? Você já pensou nisso? Porque às vezes a gente tem lá o dinheiro, recebe o pagamento, paga as contas, né? Entrega o dízimo, a oferta, amém. Temos que fazer isso sim, porque é obediência a Deus. Mas você às vezes não pensa assim, de onde que veio esse dinheiro? Aonde será que esse dinheiro estava antes de cair na minha mão? Ah, pastora, dinheiro é tudo igual, dinheiro é dinheiro. Sim, dinheiro é dinheiro. Mas será que esse dinheiro que está agora na tua mão já não foi usado para pagar uma propina, uma corrupção, um suborno? Será que esse dinheiro que está na tua mão
Alguém já não morreu por causa desse dinheiro? De repente assaltaram alguém, mataram alguém para pegar o dinheiro, e esse dinheiro rodou, acabou na tua mão. Estão entendendo, irmãos? De repente esse dinheiro que a gente tem, né, que guarda na bolsa, na carteira, no banco, pode ter sido o pagamento por alguém que foi sequestrado. Pode ter sido o pagamento de uma prostituta. Pode ter sido o pagamento de um roubo, que foi... roubaram esse dinheiro e depois espalharam o dinheiro, caiu na tua mão. Pastora, mas então você está dizendo que esse dinheiro não é abençoado? Eu não estou afirmando, mas eu estou dizendo, cuidado. Porque às vezes a gente não pensa, pode ter um dinheiro no meu bolso que foi usado para uma oferenda numa encruzilhada. Já pararam para pensar isso, irmãos? E daí a gente não para assim para dizer, Senhor, abençoe esse meu dinheiro. Porque quando é oferecido para algum ídolo, quando é feito para algum mal, não tem bênção naquilo. E as pessoas não pensam nisso. Aí, de repente, a pessoa recebe o pagamento, né? Recebe o seu salário mensal, não pede a bênção de Deus sobre esse dinheiro, e quando vê, é um saco sem fundo, já foi tudo embora. Por quê? Porque não tinha a bênção de Deus. Porque você não sabe o que aquele dinheiro já foi usado antes de chegar na tua mão. Estão compreendendo, irmãos? Amém? Ah, pastora, mas então o que eu tenho que fazer? Vamos ler um versículo do que eu já falei até aqui, e depois nós chegamos no versículo que vai explicar o que é que nós temos que fazer. Então coloca aí para nós, Cauã, fazendo favor, 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só. Então aqui está resumindo o que Jesus falou para o jovem rico, o amor ao dinheiro. Algumas pessoas dizem assim, o dinheiro é a causa de todo o mal que existe no mundo. Não, não é verdade. O dinheiro, quando chega na nossa mão, nós temos que pedir a bênção do Senhor e saber usar, né, com sabedoria, mas não amar esse dinheiro. O que a gente tem que fazer? Em vez de amar o dinheiro, nós temos que usá-lo. Para que foi feito o dinheiro se não foi para usar? Para que foi feito o dinheiro se não for para você ir lá pagar suas contas, para você ir lá comprar comida, comprar roupa? Foi para isso. Mas tem gente que é tão avarento que nem para isso usa, então ama o dinheiro e guarda. Ninguém toca no meu dinheiro. Então é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Mas esse dinheiro que chega na nossa mão, nós temos que ser sábios a ponto de abençoá-lo, porque não sabemos de onde que veio. Ficou claro isso aqui, irmãos? Olha só, vamos ler de novo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz porque o dinheiro é raiz de todos os males. Mas a Bíblia diz porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por quê? Se desviaram da fé a ponto de colocar no coração,
onde deveria estar só Deus, colocar o dinheiro, as riquezas, como esse jovem rico fez. Então, o que nós temos que saber é: preciso de orientação de Deus para saber usar o dinheiro que cai na minha mão. E esse dinheiro que cai na minha mão, como eu não sei de onde ele veio, por quantas mãos ele já rodou, quanta coisa errada já foi feita com ele, eu tenho que pedir a bênção de Deus sobre o meu dinheiro. Amém, irmãos? Outro versículo, Mateus 23, 19. Olha o que diz: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que Jesus estava dizendo aqui? O que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Claro que é o altar. Por quê? Porque o altar santifica a oferta. Então esse dinheiro veio de lugares que nós não sabemos para onde ele andou, para que ele foi usado. E quando nós entregamos a oferta na igreja, quando nós entregamos o dízimo, aquele dinheiro já rodou por muitas coisas, por muitas mãos erradas. Então aqui está dizendo o quê? Que o altar, ou seja, quando você traz a oferta, o Senhor santifica a oferta. O altar santifica a oferta. O que é isso? Deus vai tirar o mal e vai abençoar o que ficar com você. Entendido, irmãos? Então não é simplesmente dizer: eu vou dar uma oferta na igreja, ou eu vou entregar o dízimo, amém? Mas você tem que saber que para você trazer esse dízimo e essa oferta, você tem que primeiro agradecer a Deus porque Ele te deu, porque chegou agora na tua mão, e ao mesmo tempo você pode dizer: Senhor, não importa por onde andou, santifica agora, que seja feito coisas certas. Que esse dinheiro, que eu não sei por onde andou, possa servir de manutenção para a tua casa, possa servir para ajudar alguém que está passando fome, possa servir para, sustentar uma pessoa que perdeu tudo na vida. Então o altar santifica a oferta. O que é isso? Quando você tem a bênção de Deus, não importa por onde esse dinheiro já andou, ele vai ser santificado. Amém? Entendido, meus amados? Você já tinha ouvido alguma coisa assim a respeito disso? Não? Olha só. Tudo que nós temos pertence a Deus. Então, quando chega nas nossas mãos, é bênção de Deus. Temos que agradecer. Mas se tratando do dinheiro, quem sabe você possa até nem concordar comigo e dizer assim: pastora, isso aí é muito radical. É dinheiro, tá? Dinheiro é dinheiro, mas se foi sacrificado a um ídolo, como que vai ter bênção na tua casa com esse dinheiro? Daí por isso que as pessoas não dão conta de fazer o que querem, porque o dinheiro não foi abençoado. Aí é radical demais. Pode até ser. Mas eu acredito que o altar santifica a oferta. Jesus falou. Então nos ensinou o quê? Por mais coisa errada que tenha sido feita com esse dinheiro, o Senhor coloca na nossa mão e quer que nós sejamos abençoados. Agora aquela pessoa que diz assim: é só dinheiro, não estou nem aí. Se eu achar um monte de dinheiro lá no meio de um trabalho, né? Que a gente não pode estar. Mas eu vou pegar. É dinheiro, eu vou pegar. Então o que você vai estar trazendo para a tua vida? E alguém pega, com certeza. E algum desse dinheiro pode chegar na nossa mão. Então, irmãos, a primeira coisa, o que eu quero te ensinar com tudo isso? Você quer ser um cristão mais abençoado, porque é o objetivo dos nossos cultos de terça, né? Aprender a ser cristão. Quando você pegar o teu pagamento, quando você pegar o teu salário,
Eu faço isso já há muitos anos, desde que eu aprendi, que eu me converti, eu faço isso. Primeira coisa, dízimo e oferta. Depois as contas. Depois as despesas. Primeiro peça a bênção de Deus. Pegue assim, ó, o teu salário. Você foi lá no banco, pegou o dinheiro. Pastora, mas hoje em dia é tudo tão moderno, é tudo com Pix. Como é que eu vou abençoar? Mas Deus sabe o valor que você tem lá no banco. Senhor, abençoe tudo que eu recebo. Não importa de onde veio. A partir de agora que caiu na minha mão, é teu. Então me dá da tua bênção. E se você pega em dinheiro físico, pegue lá o teu dinheiro e diz assim, Senhor, me dá da tua bênção no meu pagamento, me prospere, me dê vitória, me livre de armadilha do inimigo, não deixe eu ser roubado, não deixe eu cair em armadilha, não deixe eu cair em engano. Estão entendendo, irmãos? Primeira coisa a se fazer. Aí tire teu dízimo, tua oferta e pague as tuas contas. Viva com os 90% que Deus te dá. Pastora, você está pedindo dízimo? Não, eu estou ensinando o que a palavra fala. O que eu pratico isso. E graças a Deus, Deus me sustenta. Então vamos ler o que fala em Malaquias. Malaquias 3. Vamos ler lá. 3:10. Último livro do Velho Testamento. 3:10. Olha o que Deus fala. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Vamos entender uma coisa aqui? Você vai ler comigo e vai ver que não é isso que a maioria das pessoas pensam, não foi o que Deus falou. Olha só, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é a igreja que você congrega. Tá? A igreja que você congrega é a casa do tesouro. Quem congrega na Assembleia de Deus tem que entregar o dízimo na Assembleia de Deus. Quem congrega, sei lá, na Mundial, na Batista, entrega o dízimo lá. Então a igreja que você frequenta é a casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa, é Deus falando. Então o dízimo para manter a casa. Pastora, mas manter o quê? Manter luz, manter água, manter coisas que é preciso para fazer o culto, a cadeira que você senta. Então tudo isso é manter a casa do Senhor. Mas continuando ali, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Deus não disse assim, e depois fazei prova de mim para ver se você não vai ficar milionário. Deus falou isso? Não. Nem por um momento. E a maior parte das denominações ensina isso. Se você for dizimista, Deus tem obrigação de te deixar rico. Deus tem obrigação de te devolver em dobro. Não, Deus não falou isso. O que Deus falou? Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. O que significa isso? Deus está dizendo, pode fazer prova de mim se você for fiel nos dízimos, pode fazer prova de mim, que você não vai passar necessidade. Mas Ele não disse, vou te deixar milionário. Entendido isso, irmãos? Amém? Então que quando nós viermos para a igreja, formos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós tenhamos esse entendimento. Eu não vou fazer isso em troca. Eu não vou dizer, Deus, eu vou dar 100, para o Senhor me dar 1000. Quem faz isso não vai ter a bênção de Deus, porque não foi isso que Ele prometeu. O que Ele prometeu foi, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança.
Essa maior abastança aqui não é ficar milionário, como as pessoas pensam, eu vou para a igreja dos crentes para ficar rico. Não é assim que funciona. Essa maior abastança, sabe o que é? A prosperidade que Deus promete? É você ter paz no teu coração. Mesmo que as dificuldades da tua vida sejam enormes, mas você tem paz no coração. Mesmo que você não tenha nem 10 centavos no bolso, mas você tem paz no coração. Você pode não ter 10 reais, mas Deus não vai deixar faltar o feijão com arroz lá na tua casa. Porque Ele disse, fazei prova de mim. Mas não é fazer prova no sentido de vou dar 1.000, Deus tem que me dar 10.000. Nunca Deus prometeu isso. Então, aqui, olha só, essa maior abastança, como eu já falei, paz no coração, sono tranquilo. Quantas pessoas hoje que têm rios de dinheiro, mas quando deitam não conseguem dormir, não tem paz. O sono não vem, fica se rolando na cama a noite inteira. Precisa de remédio forte para dormir. E às vezes nem o remédio resolve. Prosperidade é um sono tranquilo. Prosperidade é paz de espírito. Prosperidade é uma vida feliz. Prosperidade é saúde. Não estou dizendo aqui que é pecado ficar doente. Todos ficamos às vezes, porque estamos no mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo. O que são essas coisas do mundo? Quanta peste, quanta doença que tem por aí, que está no ar, que está no alimento. Então, enquanto a gente está aqui, a gente está sujeito a isso. Mas a prosperidade, o Senhor vai nos guardar de pegar uma coisa terrível. Amém? Prosperidade. Então, a prosperidade de Deus é em tudo que você colocar a tua mão, dá certo. Pastor, eu começo a fazer uma coisa, quando eu vejo eu já desisto, eu cansei, eu não tenho mais ânimo. O que é isso? É falta de prosperidade. Mas eu não estou falando prosperidade aqui, eu estou falando de prosperidade no geral. A bênção de Deus, a maior abastança. Tudo que a pessoa faz, ela tem vitória. Enfrenta a dificuldade? Com certeza, todo mundo enfrenta. Mas no final, dá certo. Amém? E se tudo também fosse muito fácil, não tinha graça, né? Não teria graça. Então precisa dar uma lutadinha para poder... O que vem de graça não é dado valor. Então a gente precisa lutar. Mas a gente vai ter vitória. Ficou entendida essa parte dos dízimos, irmãos? Então, olha só, eu não estou aqui querendo te enganar para dizer, porque se você não der dízimo, você vai para o inferno, porque se você não der dízimo, você está roubando. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso, que o dízimo é a maneira que Deus vai proteger o teu dinheiro, porque você não sabe de onde que vem, até chegar na tua mão. Então, você dá os 10%, o Senhor vai te dar maior abastança. Não importa de onde veio aquele dinheiro, se foi usado numa situação ilícita, se foi usada para pagar uma coisa que não agrada a Deus, né? Tanta coisa hoje por aí que é feito errado, tanta imoralidade. Mas chegou na tua mão, quando você dá o teu 10%, Deus abençoa os 90% que fica com você. Por quê? Porque é a maior abastança. É isso que significa. E como nós lemos antes, o altar santifica a oferta. Então você deu a tua oferta, você deu o teu dízimo, não importa de onde veio aquilo lá. Aquele dinheiro, ele é santificado, porque Deus vai abençoar a parte que fica com você, que é 90%. Então veja só, 10% é dízimo. Deus é tão misericordioso que Ele deixa nós ficar com 90%. Não é verdade? Mas o que eu estou te falando é, pare para pensar. Antes de você pegar qualquer dinheiro, peça para Deus, Senhor, abençoe. Eu não sei de onde está vindo esse dinheiro. Eu não pude falar mais declaradamente os assuntos aqui, de onde pode vir dinheiros, mas ficou claro para vocês, né? Então a gente não sabe de onde vem, irmãos. Então abençoe. Tudo que você tem vem de Deus.
Só que antes de chegar na tua mão, às vezes pode ter passado por alguém que não teme a Deus. Então, abençoe quando chegar na tua mão. Ficou entendido isso? Amém? Então veja só. Mas nunca deixe que o dinheiro mande em você. É você que tem que mandar nele. É você que tem que usar ele. Porque aquele que se deixa usar pelo dinheiro se torna avarento. E daí cai naquele versículo que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. O que é isso? Ao dinheiro. Né? Então, cuidado para que o dinheiro não mande em você, mas você mande no dinheiro. Ah, pastora, por que você está falando sobre dinheiro hoje? Geralmente você não fala. Porque dinheiro é uma coisa que está no nosso dia a dia e nós somos cristãos, então temos que aprender a usar o dinheiro. Porque um dia, quando nós chegarmos na presença de Deus, Deus também vai perguntar para nós o que nós fizemos com o dinheiro que Ele nos deu. Lembra lá da passagem, da parábola dos 10 talentos? Deus dá e nós temos que usar corretamente. Entendido isso, meus irmãos? Amém? Então veja só, o segredo está em não se deixar dominar pelo dinheiro. Não amar o dinheiro, mas dominar ele. Saber usar com sabedoria. Porque foi Deus que permitiu que você pegasse esse dinheiro. Então ame a Jesus acima de tudo e de todos e não confie no dinheiro, confie em Jesus. É Ele que vai poder te sustentar. Amém? Então confie sempre em Deus. Então antes de você pensar, né, vou ter dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, pense se é da vontade de Deus que você faça isso ou aquilo. Pensa se é da vontade de Deus que você corra atrás de um dinheiro que às vezes pode parecer tão difícil para você alcançar e que se você alcançar pode não ser bênção para você. Então em tudo peça a direção de Deus. Quinta-feira eu contei aqui a historinha da mulher. Quem é que estava aqui no culto de quinta? Lembram da historinha que eu falei? Vou repetir agora para os irmãos que não estavam. Então veja só, uma mulher com uma criança no colo estava caminhando numa estrada e passou na frente de uma caverna. E lá de dentro daquela caverna saiu uma voz que disse assim para ela: entre e pegue tudo que você conseguir pegar. E depois de 8 minutos a porta vai se fechar. Mas não esqueça, pense no que é mais importante. Lembraram da historinha? E a mulher, com a criança no colo, né, entrou naquela caverna e ficou assim, admiradíssima. Tinha muito ouro, muita pedra preciosa, colares e coisa e tal, muita riqueza. E ela largou a criança no chão, pegou o seu avental assim e começou a encher de joias, de riqueza. E aí a mesma voz, né, que tinha alertado ela, também tinha dito o seguinte: depois de 8 minutos, então a porta vai se fechar e nunca mais vai se abrir. Então, não esqueça o principal, não esqueça aquilo que é importante. E ela começou a encher o avental dela de joia e encheu. Aí o que aconteceu? Aquela mesma voz disse assim: o tempo passou, né? 8 minutos, a porta vai se fechar. Pegue o que é importante e saia. A mulher saiu correndo de dentro da caverna, a porta se fechou, mas ela deixou a criança lá dentro. Então o que ela fez? Ela pegou o que era principal? Não. Ela amou ao dinheiro e abandonou o que era principal, que era o filho dela. Então, por amor ao dinheiro, as pessoas perdem família, as pessoas perdem salvação, as pessoas perdem amizade. Tudo por amor ao dinheiro. E a voz tinha dito: não esqueça o que é mais importante. E ela deixou o que era mais importante. Aí diz assim: a riqueza durou pouco, mas o desespero foi eterno. E assim é para quem ama mais ao dinheiro do que a Deus. As riquezas aqui vão passar rápido. Termina.
Jesus falou que a ferrugem corrói, né, o dinheiro. Por isso nós temos que guardar um tesouro lá no céu, que lá nem a traça nem a ferrugem consome as riquezas, porque é riqueza espiritual. Mas o dinheiro aqui da terra, esse passa. E muitas pessoas estão com o seu dinheiro aqui, temporariamente, mas vão sofrer na eternidade, porque esqueceram do principal, que é Jesus. Amém? Então não adianta ter dinheiro e não ter Jesus. Não adianta ser rico e esquecer o principal. Perde família, perde tudo. Por dinheiro, por amor ao dinheiro. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então você tem dinheiro? Pastora, eu estou trabalhando, é o meu salário ali de todo mês e é pouquinho. Mas se você é fiel a Deus, se você tem Deus no teu coração em primeiro lugar, o salário pode ser pequeno, mas a prosperidade de Deus é grande. Então não vai faltar. Mas não pense que, se eu for dizimista eu vou ficar milionário. Isso é um grande erro que anda por aí nas igrejas que as pessoas pregam. É a famosa teologia da prosperidade. Deus nunca prometeu isso. Mas Ele quer que aquilo que chegue na nossa mão, Ele quer abençoar. Então Ele abençoando, nós vamos ter o que precisamos. Pastor, eu tenho só feijão com arroz na minha casa. Dê graças a Deus, porque tem gente que não tem nem isso. Eu queria comer tal coisa e não tenho condições. Dê graças a Deus pelo que você está comendo, porque tem gente no mundo, nesse exato momento, morrendo de fome, de inanição. E não é exagero, tem gente morrendo de fome mesmo. Então nós podemos não ter lá o que você gostaria de comer todos os dias, sei lá, um churrasco, mas você tem ali a tua comida que está ali, dê graças a Deus por aquela, porque chegou na tua mão. Amém? Ficou entendido isso, irmãos? Então, quando eu falei aqui de você abençoar teu dinheiro, faça isso. Você não sabe de onde veio, abençoe sempre. Pastora, mas se eu não abençoo, isso vai me causar problema? Pois olha, na dúvida eu prefiro abençoar. Eu prefiro abençoar do que ficar na dúvida. Então abençoe. Abençoe, porque você não sabe por quais mãos aquele dinheiro já passou. E essas mãos podem ser que não fossem mãos abençoadas por Deus. Ficou entendido isso? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?